Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um Repartir. Eu sou o irmão Vitor e você está aqui no canal do canal Igreja em Vinhedo, assistindo a mais um Repartir. Hoje nós vamos mais uma vez repartir a palavra de Deus. Eu vou repartir daquilo que eu entendi da palavra. E é sempre uma grande alegria estar aqui nessa mesa onde sempre tem alimento. E esse é o meu alimento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. O Senhor, Ele quer acrescentar mais na sua vida, Ele quer acrescentar mais do seu espírito e da sua vida, e a sua vida está na sua palavra. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é sexta-feira do meditar e nós vamos meditar junto na palavra do Senhor. E hoje nós temos um tema maravilhoso e o tema é meditar com os pensamentos vivos, que não deixa espaço para a ação do inimigo, mas gera frutos numa dimensão celestial. Pensar, aleluia, nós vamos pensar, você pensa com a sua mente, aleluia. Você pensa com a sua mente, você fala com a sua boca, você ouve com o seu ouvido. E nós vamos meditar com os pensamentos vivos. Você pode ter pensamentos e sensação de morte. Geralmente você vai se sentir fraco, duvidoso, você se sente ruim. Mas quando você tem pensamentos vivos, você está alegre, você se sente seguro, amém? Essas são sensações de vida. Então, existem sensações de fraqueza, de dúvidas, que são sensações e pensamentos geralmente de morte, sensações de morte. Mas existe também os pensamentos e a sensação de vida, e tudo vai depender de como você está posicionado. Se você estiver posicionado no seu espírito e inclinando com a sua mente para o espírito, você vai ter vida e paz, porque é isso que a palavra nos ensina lá em Romanos 8:6. Aleluia! Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espírito é vida e paz. O Senhor Jesus, Ele é a vida. Quem tem Cristo tem a vida, porque Ele é a vida. Então, talvez você possa estar pensando, sobre o que é a nossa mente. A mente é a parte que lidera a nossa alma. Nós podemos falar que a mente é a nossa personalidade, é a personalidade do homem. Ela é a sua pessoa e ali se encontra a sua vontade e as suas emoções. Aleluia. Mente, vontade, emoções é a sua alma. E quem lidera a sua alma é a sua mente. Então, se você inclinar com a sua mente para a palavra que é vida e espírito, você vai ganhar vida. E eu quero rapidamente compartilhar isso com você, porque lá em Provérbios 23:7 fala: como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Então, como você se imagina, assim você é. É isso que a palavra nos ensina. Então, que você venha realmente buscar a se inclinar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai te dar vida. A palavra de Deus, ela nos ensina, como está escrito lá em Hebreus, glória a Deus, aleluia. Hebreus, vamos para a palavra, Hebreus 12, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 12. Amém. Ó Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Hebreus a palavra vai falar: a palavra de Deus é viva e eficaz
e ela é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, que separa juntas e medulas, que divide alma e espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando ela fala dividir a alma do espírito, ela está falando para nós viver no espírito. E tem que existir uma divisão, né, da alma do espírito. O Senhor, ele quer que nós vivamos no nosso espírito, porque a vida está no espírito. Amém? Lá em João 6:63 vai falar: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, ele quer dispensar dessa vida para você. Ele quer vivificar o seu espírito. Quando o homem, ele pecou, e o que aconteceu? Aconteceu que quando ele pecou, o seu espírito, ele meio que adormeceu, ele começou a dormir, ele começou a viver pela sua alma. A palavra vai falar várias vezes que o homem, ele é alma vivente, porque ele é levado pelas suas vontades, pelas suas emoções. Aleluia! Mas o Senhor, ele quer que você, primeiramente, com o seu coração, com a sua alma, que você ame ao Senhor. Esse é o primeiro passo mais importante. Quando nós amamos ao Senhor com toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, nós cremos na palavra dele. A vontade do Senhor é que você ame ao Senhor. O seu coração foi feito para amar ao Senhor. E o Senhor, ele prometeu na sua palavra que ele daria um novo coração para o homem, para que o homem amasse a ele. Não somente amasse ele, mas também cresce na palavra que ele tem deixado para nós. Então, que nós venhamos realmente amar ao Senhor. E o segundo passo é expressar, porque vontade e emoções da nossa alma foram feitas para expressar ao Senhor. E como nós fazemos isso? Como você pode expressar ao Senhor? Tendo um relacionamento com Ele. Lá em Coríntios 3:18, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, eu não sei se é 2 Coríntios ou é a 1 Coríntios. A gente vai descobrir agora. 3:18. Amém? A palavra vai falar: mas todos nós, com o rosto desvendados, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo o Senhor, pelo seu Espírito. Aleluia! Então, nós devemos contemplar ao Senhor. E quando nós contemplamos o Senhor, nós separamos um tempo para contemplar o Senhor, meditando na sua palavra, mastigando, comendo, se alimentando da sua palavra, comendo do Senhor e bebendo do Senhor. Quando você contempla, você pode refletir. Isso que nós queremos, contemplar para refletir a imagem do Senhor. E daí o Senhor vai nos transformar de glória em glória. E aonde acontece essa transformação? Essa transformação acontece na sua mente, porque nós estamos falando de mente. E lá em Romanos 12 vai falar, glória a Deus. Romanos 12:2. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai em Romanos 12:2. E não vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela vossa renovação da mente,
para que experimentai qual seja a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aleluia! O Senhor, Ele quer transformar. Ele quer transformar e renovar a nossa mente para que nós experimentamos ao Senhor, experimentamos a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Aleluia. Quando nós inclinamos com a nossa mente para o Senhor, Ele nos renova. Dia após dia, o Senhor, Ele nos renova, né? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele é renovado dia após dia. Aleluia. Dia após dia, o Senhor, Ele quer nos renovar. Dia após dia, nós devemos nos achegar ao Senhor. Nós devemos contemplar ao Senhor pela manhã, entregando a nossa primícia, buscando ao Senhor, que nós possamos falar: Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor Deus. Pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor Deus, nós queremos Te tocar, nós queremos tocar ao Senhor, nós queremos ser tocado ao Senhor. Toca-nos, Senhor Jesus, e vivifica, Senhor Deus, o nosso espírito. Vivifica o nosso espírito, porque o nosso espírito, ele é o órgão com o qual nós contatamos ao Senhor e qual nós recebemos mais da sua vida do Senhor. E assim o Senhor, Ele quer ganhar cada vez mais espaço no nosso homem interior, Ele quer ganhar cada vez mais espaço na nossa alma, até que nós sejamos a imagem dEle e refletimos ao Senhor. Louvado seja o seu nome. Então, como nós fazemos isso? Como nós fechamos o espaço para que o inimigo ele não venha ele não venha ter espaço para entrar na nossa vida? É nós achegando-nos ao Senhor, nos inclinamos com o nosso espírito com a nossa mente, com o nosso espírito para o Espírito do Senhor, e assim nós recebemos vida e paz. E não é a paz que o mundo dá, é a paz que vem do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Aleluia! Então, que nós venhamos aprender, eu estou falando isso, mas é algo que eu mesmo estou buscando a exercitar, a não deixar ser levado pela minha alma. E quando eu falo deixar levado pela minha alma, é não ser deixar levado pelas minhas próprias emoções, E eu sou um cara emotivo, já melhorei bastante. No meu casamento eu não chorei, glória a Deus, porque em todos os outros eu chorei pra caramba, aleluia. Então isso foi uma mudança. Às vezes, como é que você discerne as coisas? Você discerne quando você começa a ficar muito emotivo. Respira, né? Pensa nas coisas do Senhor, né? Pensa nas coisas do Senhor. Eu era um cara muito emotivo, né? E eu deixava a ser levado muito por essas minhas emoções. E as emoções humanas é muito variável, né? Uma hora você está feliz, outra hora você está triste, outra hora você está contente, outra hora você tá ansioso. Quando você está no Espírito, você inclina com a sua mente para o Espírito, para a sua palavra. Geralmente eu começo a meditar em alguma palavra e aquilo meio que neutraliza as minhas emoções. E, irmão, as minhas emoções são várias. As minhas emoções são muitas. Às vezes eu me encontro em situações, geralmente no trabalho, que são situações muito adversas, sabe? Onde tem pessoas que têm faculdade, que são muito mais velhos do que eu e que têm muito mais experiências. E às vezes eu tenho que montar algo que eu nunca montei na minha vida e eu volto para o meu espírito. A palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos confiar em nós mesmos, irmão, mas nós devemos confiar no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia! Esse é o nosso posicionamento, a dependência total do Senhor. Eu me lembro de uma vez que eu fui pegar a rodovia de moto e eu estava ansioso porque eu nunca tinha pegado rodovia com a moto. E a minha moto naquela época era uma moto que 125, né? Ela corria 100 ali no máximo. Então eu estava muito ansioso, inseguro na verdade. Então antes de sair de casa eu dobrei os meus joelhos e eu orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, toma minha vida,
a essa viagem, eu estava indo para o trabalho. E depois eu fui, peguei a estrada, fui embora. E sabe o que é engraçado, irmão? Depois de algum tempo você começa a criar confiança. E quando você cria confiança, você para de apresentar ao Senhor. E esse é um posicionamento muito, muito perigoso, né? Quando você acha que você é bom em algo, né? Quando você cria confiança. Hoje eu pego a rodovia, eu não oro mais ao Senhor. Eu entrego ao Senhor, eu apresento a viagem, porque eu criei confiança, né? Pilotando. Mas o Senhor é Ele que está dirigindo a nossa vida. É Ele que está no comando de todas as coisas. Então, foi um curto testemunho meu falando que nós devemos confiar sempre no Senhor, entregar o nosso trabalho, a nossa vida sempre para o Senhor e ter cuidado com a alta confiança, né? A confiança que você acha, eu já sou bom, não vou mais orar, né? Eu não vou mais buscar o Senhor, eu não vou mais entregar na mão do Senhor. Não, o nosso posicionamento sempre tem que ser: eu dependo do Senhor para tudo. É Ele que vivifica o meu espírito. A minha carne para nada aproveita. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 4:8, a palavra vai nos ensinar o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. O que também e depois termina falando: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Aleluia. Aqui é Paulo falando, né? Que tudo que nós aprendemos, tudo que nós recebemos e ouvimos e vimos, nós devemos praticar. E o Deus da paz será convosco. Irmão, de nada vale você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você não praticar. Nós devemos praticar a palavra. Eu fiz algumas anotações de um livro que eu estou lendo e eu achei muito interessante quando ele começou a falar sobre o coração, né? Que é o órgão onde tem a mente, a vontade e a emoção. Hoje nós estamos falando sobre meditar com os pensamentos vivos. Então você medita com a sua mente. Os pensamentos podem estar inclinados para a carne, para os desejos da sua carne, para os desejos ou para o seu espírito. Aleluia, glória a Deus. Primeiramente, o coração deve voltar ao Senhor. Isso é o verdadeiro arrependimento. Quando éramos caídos, o nosso coração estava afastado do Senhor. Voltar o coração para o Senhor não é algo que ocorre de uma vez por toda. Devemos voltar o nosso coração para o Senhor o tempo todo, diariamente. Todas as manhãs devemos voltar o nosso coração novamente ao Senhor. Depois de nos levantar, devemos irmos ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Pela tua misericórdia e graça, quero voltar o meu coração a ti neste dia. Aleluia. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor ele quer te retirar esses véus da nossa vida. Retirar os véus que são os conceitos, que são coisas que é de nós mesmos, coisas que nós criamos de nós mesmos. Em Romanos 10:10 fala: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia! Nós cremos com o nosso coração, nós amamos o Senhor com o nosso coração. Aleluia! Nós precisamos aprender a exercitar o nosso coração para crer, a fim de cooperar com o Espírito que habita em nós. Precisamos exercitar o nosso coração para crer em tudo que o Senhor diz na sua palavra. Aleluia! Nós devemos exercitar o nosso coração para crer na palavra do Senhor. Não importa por qual situação você está passando, não importa qual é a situação,
Você precisa exercitar o seu coração em crer na palavra do Senhor. Hebreus 10, 22 fala: aproximamo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água pura. Guardamos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez essa promessa é o próprio Senhor, e Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem deixado para nós na sua palavra. Devemos espontaneamente confessar tudo segundo a acusação interior da nossa mente. Então você que tem acusação em vossa mente, confesse isso ao Senhor, confesse esses pensamentos. Aleluia. Quando mais confessamos, mais o sangue de Jesus será aplicado à nossa consciência. Ele tornará limpa e pura, sem ofensa. Ter o coração aspergido para purificá-lo da má consciência significa que a nossa consciência foi tão purificada que não há mais condenação em nosso coração. Nosso coração está em paz com o Senhor. Aleluia, alegrai-vos. Nós temos que ter uma consciência limpa para com o Senhor. A minha consciência é limpa para com o Senhor. E quando ela não está limpa, eu confesso os pensamentos de acusação que vêm na minha mente. Então, louvado seja o nome do Senhor, que você possa exercitar isso, confessar as acusações da sua mente para o Senhor, porque você será lavado pelo seu sangue. Ezequiel, terminando, Ezequiel 36, 25, então aspergirei água pura sobre vós, e vós ficarão purificado. Essa é a água, essa água é a água da palavra, que nos purifica. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. E lhe darei um coração novo e porei dentro dele o meu espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. O Senhor vai tirar todos os ídolos da nossa vida, nos dando um novo coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que você fique então com esses 4 passos, aleluia, para tratar com o vosso coração, para tratar com a sua mente, com a sua vontade e com as suas emoções. Nós devemos primeiramente voltar o nosso coração para o Senhor. Aleluia, voltar o nosso coração para o Senhor, para amar a sua palavra e amar ao Senhor. Nós devemos exercitar a crer na palavra do Senhor, crer em tudo que Ele escreveu, crer somente naquilo que a palavra diz. Aleluia. Ter o nosso coração asperido para purificar da má consciência. Aleluia. Então, o nosso coração será renovado para amar ao Senhor. Quanto mais voltamos o nosso coração ao Senhor, mais exercitamos o nosso coração em crer no Senhor, e mais o nosso coração é aspergido para a purificação da má consciência e é renovado. Então possamos ter mais capacidade de amar ao Senhor. Essa é a função do nosso coração renovado. Amém. Eu sou o irmão Victor e eu vou ficando por aqui. Receba essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, por esse dia, por essa sexta-feira em que nós podemos meditar na Tua Palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que é mais poderosa e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor Jesus. Nesse dia, Senhor, juntamente com os meus irmãos, eu quero declarar a Tua Palavra, Senhor Jesus. Quero declarar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Quero meditar, Senhor, nos pensamentos vivos que não deixam espaço para a ação do inimigo, mas que geram frutos na dimensão celestial, Senhor Jesus. Nesse dia nós pedimos ao auxílio do Teu Espírito, do Espírito de Deus, a fim de que o Senhor nos ajude a pensar naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, tendo virtude, tendo louvor, que isso ocupe o nosso pensamento, que a nossa mente esteja nessas coisas, Senhor, que a nossa mente esteja naquilo que diz respeito ao reino de Deus e à sua justiça, Senhor. Ajuda-nos a cada dia
exercitar e buscar o teu reino e a tua justiça, para que o comer, beber e vestir nos sejam acrescentados. Faça-nos buscarmos a cada dia, Senhor, sermos ricos para contigo, ó Deus, não ajuntando tesouros nessa terra, porque na terra o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem destrói, mas aquilo que nós ajuntamos como tesouro nos céus, isso é eterno. Faça-nos viver contentes, porque nós cremos, Senhor Jesus, que por Ti e em Ti nós somos supridos. O Senhor é aquele que de fato nos preserva no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus, Senhor. Declaramos nesse dia que nós te amamos, Senhor. Amamos ao Senhor. Cremos na Tua palavra, desejamos de fato crer, compreender e exercitar essa prática, Senhor, de receber, ouvir, aprender e aplicar aquilo que nós vimos em Cristo Jesus, porque assim o Deus de paz será conosco. Sim, Senhor, Tu és o Deus de paz. O Deus de paz está conosco. Aleluia, Senhor Jesus. Graças te damos. Deus de paz que está conosco. O Deus que nos enche, o Deus que nos satisfaz, o Deus que nos supre, o Deus que nos ama, o Deus que nos conhece, o Deus que nos enxerga, o Deus que nos vê. Nesse dia eu declaro, Senhor, assim como Agar nomeou o Senhor como Deus que vê, eu declaro que Tu és o Deus que me vê, Tu és o Deus que vê cada um dos meus irmãos, Senhor. Tu és aquele que nos vê nas nossas angústias, nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, desafios e dores. Tu és aquele que nos vê, Senhor. Nós somos vistos e enxergados pelo Senhor. Nos encontra buscando a Ti, nos encontra amando a Ti, nos encontra desejando a Ti, Senhor. Nos encontra capturados e cativados pelo Senhor, Te desejando, Te almejando, amando, honrando e buscando, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos e confiamos que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Somos renovados dia após dia ao nos expor à Tua misericórdia, nos expor à Tua presença, ao contatar o Senhor, nós recebemos esse refrigério na nossa alma. Nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo e a Tua sombra, ó Deus onipotente, nós descansamos. Tu és o nosso descanso, Cristo Jesus, Tu és o nosso refrigério, Tu és o nosso amado, amado a nossa alma, aquele a quem nós desejamos, Senhor. Ajuda-nos a Te honrar todos os dias, a Te clamar todos os dias, a Te invocar todos os dias. Senhor Jesus, nos desperta a cada manhã para buscar o Senhor, para contatar o Senhor, para orar ao Senhor, para absolver o Senhor, para concordar com o Senhor, para depender de Ti, para estar de acordo com a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Queremos cooperar com o Teu bom propósito, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, e confiamos que fomos ressuscitados juntamente contigo, ó Cristo Jesus. Por isso nós buscamos as coisas lá do alto, onde o Senhor vive assentado à direita de Deus. Por isso nós pensamos nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque nós morremos, Senhor, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. E quando Cristo, Senhor, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados contigo em glória. Aleluia, Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a buscar e a pensar as coisas lá do alto, onde o Senhor vive e está assentado à destra e à direita de Deus. Nós somos de fato ressuscitados com Cristo Jesus, por isso nós não devemos pensar nas coisas aqui da terra, Senhor, porque aquilo que é perecível, Senhor, não deve nos demandar tanto quanto as coisas que são imperecíveis, quanto as coisas que são eternas, Senhor Jesus. Nos faz nos dedicar, nos faz nos entregar, nos faz nos envolver, Senhor, com aquilo que é eterno, Senhor. Porque de fato o que é eterno é o que deve a nossa atenção. Aquilo que de fato vem e diz respeito ao reino de Deus é o que nós precisamos nos concentrar. Ajuda-nos a nos concentrar naquilo que vem do alto.
daquilo que vem mesmo da onde o Senhor reina, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Declaramos que nós prevalecemos contra o inimigo, nós declaramos a vitória contra o inimigo, porque o Senhor é aquele que é e que de fato esmaga Satanás debaixo da planta dos teus pés. Declaramos vitória, Senhor, sobre qualquer tipo de espírito que não venha do Senhor, porque nós somos cheios e somos santuário do Deus vivo. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te amamos, cremos e confiamos que Tu és aquele que peleja em favor de nós, Senhor. Tu és aquele que nos preserva. O nosso homem interior é renovado, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Graças nós te damos, Senhor, em nome de Jesus. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Por hoje eu te amo. Eu não quero mais viver, não, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido
saber desaprender pra ser de novo então. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber desaprender pra ser de novo então. Tem que mudar pra não morrer. Se não deixar findar o mesmo jeito de viver, não vai andar. Se findará, não vai valer tentar abrir as mesmas portas, não. Chega outono, é outro ponto. Sigo na jornada. Passo a passo eu me encontro amparado nos teus braços. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Vento passou como um trovão e levou a solidão. Vento passou, me fez crescer. Pois são os ventos fortes que me fizeram entender. Total